da atuação política e não jurídica. Se hoje o Supremo estivesse cumprindo o seu papel constitucional, aquilo que está nas normas constitucionais, defender a Constituição, o direito à ampla defesa, o devido processo legal, nós não estaríamos nesta crise que estamos vivendo. O Brasil pode estar prestes a enfrentar um terremoto político e financeiro capaz de mudar para sempre os rumos do poder no país. Nos corredores de Brasília, circula a informação de que ministros do Supremo Tribunal Federal, em uma manobra silenciosa, se reuniram com os principais banqueiros do país em busca de respostas desesperadas. O encontro, segundo revelações de fontes ligadas ao mercado financeiro, trouxe um recado devastador. Diante da possível aplicação da Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras. Não existe saída, não há atalhos, não há como escapar. Essa lei, criada nos Estados Unidos, tem um peso esmagador. Ela permite que o governo norte-americano congele bens, bloqueie movimentações financeiras e transforme qualquer pessoa sancionada em um fantasma dentro do sistema bancário global. Quem entra nessa lista perde imediatamente acesso a contas, cartões, investimentos e até a possibilidade de realizar uma simples transferência bancária. É o equivalente a uma morte financeira, sem direito à apelação. Segundo informações, ministros como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin participaram da reunião e ouviram diretamente dos executivos do Itaú, Santander, BTG e representantes da Febraban que se os Estados Unidos decidirem aplicar as sanções, o bloqueio será total. Nenhum banco, nenhuma instituição financeira que mantenha relações com o mercado americano poderá ignorar a determinação. Isso significa que, na prática, quem for atingido pela lei não conseguirá movimentar um único real dentro do sistema formal. A fala dos banqueiros foi clara. Não existe jeitinho brasileiro, não existe atalho, não há como driblar as consequências. Para os ministros presentes, o recado soou como uma sentença. Muitos deles, que possuem patrimônio em fundos de investimento, imóveis no exterior e relações comerciais com empresas internacionais, perceberam naquele momento que o cerco pode estar prestes a se fechar. O clima de tensão não se limitou a essa reunião. Poucos dias depois, outro encontro foi realizado, dessa vez com a presença de figuras políticas como Davi Alcolumbre, tentando articular uma saída negociada, mas a sensação geral foi de impotência, nenhum acordo interno, nenhum arranjo de bastidor parece capaz de conter a pressão vinda de fora. Os Estados Unidos já estão de olho, acompanhando cada movimento, e a simples possibilidade de aplicação da Lei Magnitsky já assombra os corredores do poder em Brasília. Nos bastidores, comenta-se que investigações internacionais podem já estar mirando não apenas os ministros em si, mas também familiares, escritórios de advocacia e empresas ligadas a eles. A pressão e ameaça de novas sanções nos Estados Unidos, ministros do Supremo Tribunal Federal procuraram dirigentes dos principais bancos que operam no Brasil para esclarecer as dúvidas, e também quais seriam os impactos da aplicação da Lei Magnitsky. Segundo o jornal O Globo, esse encontro que reuniu Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin foi marcado por preocupações e tensões. Os magistrados teriam ouvido dos banqueiros que os sancionados teriam dificuldades até para realizar transações mais simples, via Pix, já que os bancos fazem uma varredura automática via sistemas para checar se aquele cliente é ou não alvo dessa lei, impossibilitando os centros financeiros de driblarem esses bloqueios. Além dessa reunião com os banqueiros, com os executivos do banco, a reportagem também afirmou que alguns dos magistrados receberam posteriormente um grupo liderado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para negociar um eventual acordo para encerrar a crise provocada pela prisão de Jair Bolsonaro. E toda essa movimentação mostraria o quanto o STF está incomodado e preocupado com a ofensiva dos Estados Unidos, mesmo que em público façam certas ironias sobre o assunto. Um político influente, com acesso direto a vários ministros, que foi ouvido pelo O Globo, relatou que os ministros estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela Lei Magnitsky no estágio da vida deles, e que ninguém quer receber essa punição, quer ser sancionado pela Lei Magnitsky. Se confirmado, isso significa que a rede de influência que sustenta alguns dos nomes mais poderosos do judiciário pode começar a ruir de maneira silenciosa e implacável. Esse cenário levanta questões inquietantes. Como reagirá o Supremo diante dessa ameaça? Ministros recuarão para proteger seus interesses pessoais ou seguirão dobrando a aposta, arriscando levar o Brasil a um colapso institucional? A resposta ainda não está clara, mas a apreensão cresce a cada dia. O que torna a situação ainda mais explosiva é que a Lei Magnitsky não depende de tribunais brasileiros, nem de negociações políticas locais. Trata-se de uma decisão soberana dos Estados Unidos que pode ser aplicada unilateralmente contra qualquer pessoa ou instituição considerada envolvida em corrupção, violações de direitos humanos ou abuso de poder. Como todos sabem, o alcance do sistema financeiro americano é tão vasto que praticamente nenhuma instituição no mundo ousa desobedecer. A gravidade desse cenário explica o desespero que marcou as reuniões recentes em Brasília. O Supremo, acostumado a atuar como poder supremo dentro do país, se vê agora diante de uma força contra a qual não possui instrumentos de defesa. E, diferentemente de disputas políticas internas, não há espaço para interpretações ou manobras jurídicas. Diante de uma sanção internacional, resta apenas cumprir ou sofrer as consequências.
A situação, portanto, coloca o Brasil em uma encruzilhada histórica. De um lado, um judiciário que nas últimas décadas expandiu seus poderes e influência muito além dos limites constitucionais. Do outro, uma pressão internacional que ameaça expor e punir exatamente aqueles que sempre se consideraram intocáveis. A pergunta inevitável é: até onde os ministros estão dispostos a ir para preservar seus próprios interesses? Será que recuarão diante da força do sistema financeiro global? Ou insistirão em uma postura desafiadora, correndo o risco de arrastar o país para uma crise ainda mais profunda? O que se sabe até agora é que o silêncio predomina. Nenhum comunicado oficial foi feito, nenhuma declaração pública foi dada sobre as reuniões. Mas nos corredores de Brasília, o assunto domina conversas e alimenta especulações. Há quem diga que a simples possibilidade de sanções já está afetando decisões internas do Supremo. Outros afirmam que a ameaça internacional pode ser a única força capaz de impor limites a um poder que até agora parecia não ter freios. O futuro imediato é incerto. Mas uma coisa é clara: a crise não é mais apenas jurídica ou política. Ela é também financeira e internacional. E, diante desse tabuleiro, o Brasil pode estar prestes a assistir a uma mudança radical na forma como o poder é exercido dentro de suas fronteiras. O que acontecerá a seguir pode definir não apenas o destino de ministros e políticos envolvidos, mas também a estabilidade de todo o sistema. Estamos diante de um divisor de águas, um momento em que máscaras podem cair, alianças podem ruir e a verdade pode finalmente vir à tona. A tensão só cresce e a cada dia fica mais claro que esse embate não terá um desfecho simples. O Brasil assiste atônito enquanto o jogo de poder se desenrola em silêncio. Mas, como toda bomba relógio, a questão não é se vai explodir, e sim quando. O Flávio Dino não faz a menor ideia do que ele acabou de causar. Eu acho que ele quis pagar uma de gostosão, eu sou doidão, o fodão, vou fazer uma decisão aqui que vai acabar com a Magnitsky. Algo que nenhum país conseguiu, nem a China, nem a Rússia. Mas o Flávio Dino, na sua megalomania comunista, achou que conseguiria. Fez essa decisão esdrúxula. E os Estados Unidos, o governo americano, foi informado dessa decisão dele. Em questão de horas, nós já temos a primeira resposta de uma das instituições do Estado americano, que é o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, né, que está dentro do Departamento de Estado, ou seja, debaixo do comando do Marco Rubio, que é o cara responsável por boa parte do que está acontecendo. E eles já mandam uma resposta pro Flávio Dino que eu vou te contar. Cara, isso aqui, o Flávio Dino não tem noção do que ele aprontou. Então tá aqui, ó. Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental. Conta oficial do Departamento de Estado, como vocês estão vendo aqui, ó, tá aqui, ó. É uma conta oficial do Departamento de Estado. E acabou de publicar esse pequeno curto textozinho aqui que tá em inglês. Só que, como vocês sabem, né, a gente pode colocar a tradução. Vamos ler a tradução disso aqui. Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas e indivíduos legítimos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos ou poupar alguém das consequências graves de violá-las. Pessoas dos Estados Unidos estão proibidas de fazer transações com ele, e pessoas fora dos Estados Unidos, e aqui é a parte que deve ser chamada dada a devida atenção, e pessoas fora dos Estados Unidos devem agir com cautela. Aqueles que fornecerem apoio material a violadores de direitos humanos enfrentam riscos de sanções. O que ele está falando aqui, ó? Bancos, empresas que continuarem oferecendo serviço ao Alexandre de Moraes serão consideradas cúmplices em apoiar violadores de direitos humanos e correm risco de sanções. Ou seja, bancos, fintechs, Apple, Gmail, todas essas porcarias que continuar dando serviço para o Alexandre de Moraes, ou mantendo contas deles, sofrerão sanções. Aí é uma questão, é uma escolha dessas empresas, não é uma obrigação. A empresa pode muito bem escolher continuar com uma conta no banco lá. Olha, meu banco é meu, o Alexandre de Moraes vai ter conta aqui. O problema é que este banco não poderá mais fazer negócios pelo SWIFT, não poderá mais fazer negócios com dólar, e não tem como um banco sobreviver sem o SWIFT e sem o dólar. Me desculpa, não tem como. É simplesmente impossível. E eu achei que foi bom essa ação do Flávio Dino hoje, porque deu uma acelerada e deixou a galera lá de cima puta. Peraí, esse povo tá brincando comigo, né? Então agora, o que o Flávio Dino conseguiu? Conseguiu colocar uma lupa em cima de tudo que o Alexandre de Moraes faz, e muito provavelmente Flávio Dino sofrerá sanção Magnitsky também. Ele quis dar uma de o grande herói. O Zanin foi esperto. O Zanin recebeu uma DPF e ficou quietinho, falou, eu não vou decidir nada disso aqui. Pra quê? Minha esposa tem escritório de advocacia, eu vou mexer nisso pra quê? Flávio Dino não. Mas vamos dizer, né? É um comunista corajoso. Agora vai entrar no balaio e vai, com certeza, agora ele acabou de passar o Alcolumbre, acabou de passar o Barroso e se tornou o alvo número 1 das próximas sanções. Mas isso só o tempo dirá. Mas eu vou te dizer, que lapada bem dada que foi essa aqui, hein? Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas e indivíduos legítimos que buscam acesso aos Estados Unidos e seu mercado. Todos. Parabéns, Flávio Dino. Você acabou de acelerar o processo, né, de anulação financeira da pessoa que você quis proteger. E, na sua decisão, ainda ajudou 16 terroristas e traficantes do Brasil, que também foram sancionados pela Magnitsky, e impediu que prefeituras recebessem as indenizações devidas pelos desastres ambientais, né, de Brumadinho, que eles iam receber de multinacionais que estavam na Inglaterra, agora não vão mais porque você quis proteger o Alexandre de Moraes. Não protegeu, acabou com essas prefeituras, liberou 16 terroristas no Brasil. Lula, é que nem você disse, né? Um grande dia na história quando você colocou um comunista no STF. Agora, lembrando, foram senadores
que votaram para liberar esse comunista para entrar no STF. Foi esse Senado de hoje que fez isso, tá? Não se esqueça disso. Diante dessa situação, é que os ministros estão se dando conta da gravidade que existe em torno da decretação de lei Magnitsky em cima do ministro Alexandre de Moraes e que há um risco real, substancial, de que outros sigam no mesmo caminho. Há ministros na corte, apesar do ministro Alexandre de Moraes ter dito que não tem absolutamente nenhum vínculo com os Estados Unidos, que para ele isso é indiferente, que a vida dele segue, mas há outros ministros que têm uma realidade completamente diferente e que realmente não estão a fim de abrir mão dessa relação com os Estados Unidos e sofrer todas as consequências das sanções que são impostas. Nessa altura da vida, isso faz sentido. Agora, como lidar com isso? O artigo escrito hoje no Wall Street Journal coloca ali, em termos bastante claros, qual é o problema. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal tomou um caminho que chamou a atenção do mundo. E isso não vai se dar de forma impune. Então, farão eles uma reflexão sobre o que está errado e como corrigir? Buscarão uma forma de diálogo? Há notícias hoje, apurações de alguns canais dizendo que os Estados Unidos já estão ativamente investigando outras conexões dos próprios ministros, como escritórios de advocacia de familiares, parentes diretos, também empresas desses ministros ou ligadas a esses ministros que de alguma forma têm uma atuação remunerada. Por meio do ativismo do judicial é que vem causando esse mal-estar e todo esse questionamento da atuação política e não jurídica. Se hoje o Supremo estivesse cumprindo o seu papel constitucional, aquilo que está nas normas constitucionais, defender a Constituição, o direito à ampla defesa, o devido processo legal, nós não estaríamos nesta crise que estamos vivendo. Então, esse é o primeiro ponto. Volto aqui o meu argumento para a autocontenção do Supremo Tribunal Federal. É a única saída de curto prazo, o Supremo voltar a agir como corte constitucional e não como um órgão político. Político no sentido desse ativismo do judicial legislar, definir políticas públicas como elas devem ser executadas pelos poderes executivos. É isso que não pode ter, precisa voltar a ser uma corte constitucional. Se tiver esse poder da autocontenção, quem sabe há alguma chance de rever a lei Magnitsky. O segundo ponto, esse é mais grave, Canhata, a gente não está tocando aqui, é a ausência do poder executivo, do presidente da República nas negociações com os Estados Unidos. Já se passaram 32 dias desde que Donald Trump enviou a carta com as tarifas de 50% aos produtos brasileiros. Nesses 32 dias não teve uma única negociação direta, objetiva, pragmática com o governo americano. E o presidente da República fica explorando a questão política de defesa da soberania nacional, contra o imperialismo americano, Trump. Se você quer continuar acompanhando essa história que pode mudar o rumo do Brasil, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Sua participação é fundamental para que mais pessoas saibam o que realmente está acontecendo nos bastidores do poder. A verdade não pode ser escondida.